Oi, eu me chamo Annelise Santos, eu estou no primeiro ano do ensino médio do Colégio João Paulo I e meu trabalho é A Leitura no Mundo Atual, a Internet Principal Problema, e a minha orientadora é a Maria Eduarda Dias. Bom, para começar, eu vou falar um pouco do hábito da leitura. Esse hábito ele tem suas origens no início da história, quando o homem ele aprendeu a escrever. Dessa forma, a leitura ela foi se modificando. Inclusive, ela passou a ser mais democratizada, já que antes era acessível apenas para os mais ricos, por causa de toda a questão de ter que copiar um livro por vez. Assim, no mundo atual, a leitura ela continua sendo uma prática individual, mas ela também passa a ser mais coletiva. Isso se deve por causa das redes sociais, que possibilitam com que os leitores eles troquem informações e opiniões sobre os livros. Como, por exemplo, tem-se o aplicativo TikTok, que é uma rede em que as pessoas elas postam vídeos sobre determinado assunto, e essa ferramenta possibilitou, inclusive, descobertas de livros que existem desde 2014, por exemplo. Bom, além disso, a leitura ela é fundamental para o ser humano, porque ela traz diversos benefícios, como ela estimula diversas áreas do cérebro, além disso, ela também ajuda na expansão do vocabulário, ajuda na ampliação da criatividade, também tem essa questão de que quando a pessoa está lendo, ela consegue fugir da realidade, viajar para um outro universo. Também a leitura ela amplia a visão de mundo das pessoas. Bom, mas a leitura ela é tão importante, por que existem tão poucos leitores no mundo atual? Isso é justamente um dos meus objetivos, que é descobrir por que tem um pouco número de leitores, além de investigar o que a internet e as redes sociais possuem em comum com esse fato, e analisar o pensamento popular, as pessoas, elas pensam sobre a leitura, e observar como que o hábito de ler influencia no pensamento crítico dos indivíduos. Bom, para fazer o trabalho, eu primeiramente fiz coleta em artigos científicos e em sites na internet. Depois eu fiz entrevistas com pessoas aleatórias com livrarias e sebos. Eu entrevistei 107 pessoas, em que o formulário do Google tinha 17 perguntas. E eu entrevistei 5 livrarias e sebos com 7 perguntas. Depois eu fiz uma análise dos resultados. Bom, com os resultados, cerca de 74% falou que possuem o hábito da leitura ou costume de ler. Além disso, cerca de 39% falou que já leram até 10 livros esse ano. Isso traz uma questão que tem a comparação do número de livros lidos do Brasil com a França. No Brasil, o número de livros lidos por ano geralmente é em torno de 2 livros, e na França é de quase 20 livros, mais ou menos. Então, essa questão de ler até 10 livros por ano, e quando eu fiz essas perguntas, estava na metade do ano, isso é muito, muito bom para o Brasil. Além disso, cerca de 70% afirmou que teve seu hábito da leitura ampliado, aumentado na pandemia. Isso ele é muito importante, né? Justamente porque no momento em que as pessoas elas permaneceram nas suas casas, eles tinham mais disponibilidade para ficar por horas no celular, o hábito da leitura delas aumentou. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as redes sociais. Quando eu fiz essa pergunta de qual que é o impacto das redes sociais e como é que elas impactam, cerca de 37% afirmou que as redes sociais impactam de forma positiva na leitura. Isso se deve devido à descoberta de novos livros. Porque, por exemplo, entre os aplicativos mais comentados estavam o Instagram, o YouTube, o TikTok. E com esses aplicativos, as pessoas elas conseguem olhar um post ou um vídeo e ver se o livro interessa a elas ou não e conseguem comprar o livro. Então, as redes sociais, elas possibilitam essa difusão da leitura por meio de conhecimentos compartilhados entre as pessoas. Bom, porém, cerca de 28% das pessoas afirmou que as redes sociais impactam de forma negativa. Isso ocorre porque as pessoas elas usam as redes sociais como uma forma de distração, então diminui o tempo de leitura das pessoas. Bom, além disso, outro fato negativo em relação à internet, aos aplicativos digitais, é essa questão das fake news, que são notícias falsas divulgadas no meio da internet e que podem trazer diversas consequências para as pessoas. Quando eu perguntei a respeito das fake news para os entrevistados, apenas 33% afirmou que toda vez que recebem alguma notícia, eles vão verificar algum fato, enquanto 54% afirmou que verificam fatos de vez em quando. As pessoas
Inclusive, elas podem ficar muito suscetíveis às fake news e serem afetadas por elas. Ainda sobre a questão da internet, tem a questão da pirataria de livros. A pirataria de livros é uma questão muito atual no mundo hoje, e essa ação, ela é um fato de que a pessoa, ela vai lá na internet e acaba baixando um livro de graça. Isso tem dois lados. Um é que todos têm o direito à cultura, ao lazer e à educação. Porém, tem a questão do direito autoral do autor, em que o autor, ele escreveu esse livro e no momento em que a pessoa ela acaba baixando um livro de graça na internet, ela deixa de dar dinheiro para o autor, que se disponibilizou em escrever um livro para os leitores. Bom, aí, quando eu fiz essa pergunta para os entrevistados a respeito do que eles achavam sobre pirataria de livros, cerca de 51% falou que achava antiético, que não praticam, e 27% falou que achava antiético, mas praticam. Enquanto isso, cerca de 13% falou que achavam ético, mas não praticam, e 8% falou que afirmavam que achavam que era ético e praticavam. Então, essa questão da pirataria de livros, ela é bem atual e as respostas mostram como que as pessoas elas estão bem divididas nessa questão da pirataria de livros. E ainda sobre essa questão de disponibilidade de livros, entra a questão dos livros gratuitos, né? Da disponibilidade, de disponibilizar livros de graça para as pessoas. E eu fiz essa pergunta para os entrevistados se os livros, na opinião deles, deveriam ser gratuitos. E 59% afirmou que eles deveriam ser gratuitos, dependendo de qual livro for. 29% afirmou que todos os livros deveriam ser gratuitos, enquanto 11% falou que não deveriam ser gratuitos. Então, de novo, os entrevistados estavam bem divididos nessa questão da disponibilidade de graça dos livros. E, por fim, outro fator relacionado aos livros é a saúde mental, que na pandemia causada pela Covid-19, as pessoas elas tiveram que ficar em casa, não podiam viajar, por exemplo. Então, os livros, eles fornecem essa viagem para outro universo. As pessoas elas conseguem viajar com os livros, sem sair de casa. Isso é um fato muito impactante dos livros, que isso mostra como que os livros eles são muito benéficos para a saúde mental das pessoas. Aí, quando eu fiz a pergunta de qual que é o impacto da leitura na vida dos entrevistados, cerca de 79 pessoas afirmaram que os livros possuem um amplo impacto na vida delas. E entre os impactos estavam que a leitura ela aumenta o vocabulário, ela permite que as pessoas descubram novas coisas, a leitura ela também ajuda a fugir da realidade, ou seja, as pessoas elas realmente viajam para outros universos. E também a leitura ela ajuda na reflexão e na forma de ver o mundo, que as pessoas elas conseguem com a leitura, inclusive mudar o hábito de vida delas. Bom, com isso, a leitura ela é essencial, ela é fundamental para os indivíduos e deveria ser uma prática que todos deveriam ter, ou seja, adotados por todos, e que todos deveriam ter esse acesso à leitura. E a leitura ela é algo fantástico para o mundo. E é isso, muito obrigada pela atenção.